parte nós falamos sobre a gestão integrada. E ontem já iniciamos o tema 10 mandamentos. Vamos dar prosseguimento hoje, dando uma breve recordada do que falamos ontem e finalizar o assunto 10 mandamentos, que são muito importantes. Falei ontem da origem dos 10 mandamentos, foi escrito há mais de 10 anos atrás, e eu entendo que o Espírito Santo pediu para eu construir esses 10 mandamentos. E depois de muitos anos eu percebi que as pessoas têm dificuldades. Como o ser humano tem dificuldade de cumprir com os 10 mandamentos bíblicos, o ser humano também tem dificuldade de cumprir esses 10 mandamentos do nosso sistema, da Dynamis. E isso é por causa da questão espiritual. Né? Porque o ser humano quer contar muito com o eu. Né? Eu faço, eu tenho, eu quero. E, na verdade, espiritualmente, isso é equivocado. Ao nascer de novo, a gente nasce de novo porque a gente quer que o Espírito Santo conduza a nossa vida. A gente quer ter o Espírito vivificado. Então, por isso que esses mandamentos aqui têm problemas de aplicabilidade, porque falta o Espírito Santo. Então, as pessoas esquecem, as pessoas não se disciplinam, e é isso que nós falamos dias anteriores com relação à questão do espírito de corpo, que é, na verdade, a igreja, que não tem nada a ver com a edificação da igreja. E a gente fala isso em todas as atividades da academia. Também falamos do princípio da mordomia, que é outra dificuldade do ser humano que não nasceu de novo, cuidar das coisas bem, e as pessoas só cuidam das coisas que são delas, mas dos outros, ela é esquetêmica dos outros, e acabam não cumprindo com o princípio da mordomia. E depois falamos também da questão da disciplina e de planejamento. E tudo isso está nos 10 mandamentos, de alguma forma, e as pessoas não conseguem cumprir. Né? Tem consequências, e a consequência nos seus resultados. Bom, nós falamos então ontem do conhecimento trino, nós falamos de que todo processo tem que ter um procedimento. Muito difícil as pessoas fazerem procedimento. Elas fazem, mas não conseguem escrever. Quando escrevem, não conseguem escrever do jeito que fazem. Quando peço a apresentação, as pessoas têm dificuldade de fazer uma apresentação. Quando a gente adverte, não aceitam, rejeitam. Né? E tudo isso por causa de uma coisa chamada novo nascimento, Espírito Santo, que deve conduzir, me conduziu. E é isso que eu estou testemunhando aqui. A coisa mais importante é esse testemunho. Para quem quiser, eu tenho que testemunhar. Se a pessoa vai abrir o coração para Deus, aí é o problema dela com Deus. Falamos então que o procedimento tem que ser treinado, que todo o treinamento segue essa estrutura dorsal administrativa. E agora nós, sempre nessa segunda esfera, que é da gestão, a gente grava todo dia, já há 1 ano e meio mais ou menos, que é o manual dinâmico, o manual administrativo, que é dinâmico, eu vou sempre ajustando em função das dificuldades que eu encontro ao pôr isso em prática, né, as dificuldades do ser humano, e eu sei que está tudo na questão espiritual. Treinar é um hábito para realizar um procedimento, e quando eu falo procedimento, aí tem uma outra sigla, que é um procedimento, que é o fluxo financeiro operacional, que é o sangue da empresa, é o dinheiro, é o fluxo de dinheiro, e que leva à capacitação. Então, à medida que eu treino fazer o procedimento e fazer o fluxo financeiro operacional, nas diversas reuniões que nós temos de cada PR, que é cada proposta, cada trabalho, eu estou treinando as pessoas para elas se desenvolverem e se capacitarem. Só que elas não entendem que é só através dessa capacitação que elas podem ganhar mais, porque a capacitação está ligada a um aumento de capacidade, é lógico, com o aumento de capacidade
aumenta o valor da pessoa, né? E se você somar isso à produtividade, o tempo que ela gasta para fazer aquele produto, e ela vai, então, cada vez ganhando mais. Esse é o processo cristão. Porque o processo cristão é através dos erros, através do disciplinamento, através de ter Cristo como foco, através do novo nascimento que o Espírito Santo então guia, adverte, ensina, ademoesta, consola quando há os equívocos, as perdas, as dificuldades. Esse é então eu estou pegando, eu não, nós, né, o Espírito Santo está me orientando pegar o que está na Bíblia e pondo no plano horizontal para todos poderem, então, estarem fazendo a sua carreira, que sobretudo é uma carreira cristã, e que aqui nós falamos que é uma carreira profissional, ou empresarial. Deve-se, agora eu estou no sexto mandamento, deve-se fazer as atividades, e aí a primeira que eu ponho entre parênteses é o quadro operacional. Lá deveria, eu falo deveria, porque esse quadro operacional, a gente fala, as pessoas não fazem esse quadro operacional. E o quadro operacional, eu faço uma analogia com o painel do carro, o painel do avião, ou o painel de qualquer máquina, né? Então as pessoas ficam toda hora confusas, difusas, né, atrapalhadas, porque elas não criam procedimentos, elas não criam nenhum quadro operacional para saber quem faz o quê. E essa sistematização, seguindo o procedimento que está ligado à teocracia, né, espiritual, porque isso está ligado à palavra de Deus, e o bom senso espiritual, que é a presença do Espírito Santo. Todas as atividades, procedimentos e pendências são os programas que aparecem todo dia, devem ser planejadas, que é o FFO, e o PPPO, apareceu o PPPO, daí embaixo está escrito, né? Pendências, providências, prazos e ocorrências. E tem o quarto P, que é prioridade. Nós temos uma planilha muito bacana de PPPO, mas as pessoas não conseguem se disciplinar porque lhes falta o Espírito Santo. Né? Ou, se tem Espírito Santo, então tem muito entulho na vida dessa pessoa, como falamos ontem na live, para que o Espírito Santo infle, complete, para que não haja esquecimento, para haver entendimento, para a pessoa falar, perguntar, enfim, desenvolver-se. As pessoas estão trabalhando porque eles querem dinheiro. E isso não tem nada a ver com a vida cristã. Nós temos que trabalhar para a glória de Deus. E aí ele vai dar o dinheiro que nós precisamos, o mínimo, mas pode dar muito mais. No meu caso, deu muito mais do que eu preciso. Por isso que eu digo que o dinheiro que eu tenho não é para ficar viajando para lá, para cá. Se ele mandar eu viajar, eu vou viajar. Mas até agora, não. Nunca saí do Brasil, nunca fiz grandes viagens. Né? E fico feliz, porque com isso estou dando glória a Deus. Não quer dizer que amanhã ele me mande, né, para qualquer outro lugar do planeta. Oitava, toda ação, atitude deve ser documentada. Esse é um outro problema. Né? Nós temos servidor de dados, tem no físico e tem nas nuvens, né? Tem as nossas pastas digitais, arquivos digitais, e onde que elas são guardadas? Tudo tem um lugar certo, tudo deve ter um lugar certo. Mas como eles não têm a empresa como deles, que esse é o princípio da mordomia, eles não estão muito preocupados, né, com a indisciplina da guarda de documentos, de como dar o nome ao documento, cada um quer dar o seu nome, né, ter o seu procedimento, né, e fala toda hora eu, né, e é nós, é porque lhe falta o Espírito Santo, como eu falei, o Espírito Santo poder agir com essa pessoa. Todas as pendências devem ser monitoradas, muito importante monitorar os custos, cobradas, as pessoas não se cobram, né? Então parece que não sabem o que é data, prazo, mas querem ter um rendimento para garantir resultados e realizações, que é o processo de santificação. Na vida cristã, a gente também está sendo monitorado, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo. Ele nos cobra, assim, as coisas, ele nos adverte,
E os resultados é a edificação de Cristo em nós. Essa planificação do que está no plano vertical na questão horizontal. Então, as questões que no dia a dia a gente vive no ambiente corporativo, no plano horizontal, são reflexo do que da vida espiritual. Todo atraso de prazo deve ter consequência, advertência, perdas e exclusão. As pessoas querem que as coisas sejam à vontade delas e não entendem a advertência como um bem. Eu sou advertido toda hora pelo Espírito Santo. Cometo erro toda hora. Né? Só que eu estou falando a nível espiritual. Né? Isso pode me levar, sim, às questões. Isso leva as questões também no plano horizontal. Bom, senhores, é isso que nós tínhamos para hoje. Eu vou aqui passar para mim. Vou encerrar essa segunda parte. E vamos agora para a terceira parte, que é o estudo da palavra. Só quero dizer que existe uma gravação que está no YouTube, que ela é completa, com as 3 partes. E depois tem a particularizar, onde a parte técnica está na playlist do nome do curso. Né? Nós estamos na aula 4, que é Ensaios Laboratório de Grametria e Limites. Tem uma outra playlist, que é o Manual Administrativo. E tem uma terceira, um terceiro playlist, tem vários playlists, mas uma terceira que corresponde à terceira parte que nós vamos entrar agora, com relação ao estudo da palavra.